Olá! E hoje estamos começando mais um episódio do Pode Dar. Pode Dar Conexões, conversas que inspiram e provocam. Eu sou Elizabeth Bensabá. E hoje, sabe aquela coisa gostosa de quando você precisa, aquela palavra, aquele momento, aquele afeto? Hoje teremos isso. Então, em tempos de afeto, deixe que o afeto te afete, né? Com essa nossa modernidade, em tempos de correria, às vezes ouvir palavras que desaceleram, palavras que cativam, que consolam, é tudo que nós precisamos. Precisamos, além do afago, do afeto, do abraço e ouvir. Tem pessoas que são ouvintes, né? E para quem está nos ouvindo, eu sou Patrícia Teles, eu sou uma mulher negra, eu estou usando hoje uma roupa preta, estou com a maquiagem bem chamativa, óculos marrom, cabelos negros soltos e um batom vermelho. E nós estamos no Pode Dar Podcast. Pode dar o que hoje, amiga? Pode dar conexões, não é isso? Pode dar conexões. E conexão é tudo que importa nessa vida. Conexão atrai, conexão acelera, conexão desfaz as energias ruins. Então, quando você se conecta com uma pessoa, automaticamente você está interligado, tanto fisicamente quanto espiritualmente com essa pessoa. E falando nisso, nosso convidado, ele transforma palavras em abrigo para milhares de pessoas que estão precisando ouvir sempre palavras de consolo, textos que atravessam o mundo, que atravessam o nosso sentido, que aguçam os nossos sentidos principalmente. Isso é o que mais importa. E hoje vamos apresentar Edgar Aberhusen. Ele é pedagogo, escritor de 7 livros. 7 livros. Cerimonialista, como eu digo, casamenteiro. Pode falar. E produtor cultural. Muito bem-vindo, Edgar. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Patrícia. obrigado, Eli. Pati Eli, posso chamar assim, né? Pronto, deve. A gente está aqui numa conversa muito agradável, então é isso, né? Eu estou aqui para conversar e também ouvir vocês e para a gente se conectar hoje. Eita, que gostoso. Quem é Edgar? Para as pessoas que não conhecem. Eu gosto sempre de começar os eventos que faço, as entrevistas, as palestras, dizendo que antes de qualquer coisa eu sou pai. Né? Sou pai de Letícia, 19 anos, pai de Mateus, de 5, faz 6 agora em junho, dia 28 de junho. É o bebê pandêmico, né? Nasceu na pandemia dentro de casa, respeitando todas as regras de isolamento. E sou pedagogo, né? Comecei no jornalismo, mas com o trabalho da escrita, das palestras, palestrando muito para professor, jornadas pedagógicas, formações pedagógicas pelo Brasil. Eu acabei me interessando pela pedagogia, me tornei pedagogo, estou fazendo agora uma pós-graduação também em psicanálise. Então, tô seguindo a maré aí que as redes me proporcionaram, né? Eu sou filho de Muritiba, no interior, Recôncavo Baiano. Do lado de Cachoeira. Do ladinho, coladinho com Cachoeira ali. Coladinho com Cachoeira. E sou, né, baiano, filho também, Edgar filho, Edgar pai, Edgar esposo de Jéssica. Então, eu acho que antes de qualquer formação, a gente tem que olhar esse laboratório de afeto que existe, que é dentro de casa, dentro da porta, que é da porta de casa para dentro, né? Isso. Então, da porta de casa para dentro é o meu norte, que é o meu laboratório de afeto, né? Que é o Edgar pai, que é o Edgar esposo, que é o Edgar filho. E da porta de casa para fora, eu sou esse Edgar que as pessoas passaram a conhecer através dos textos, né? Eu digo sempre que eu me orgulho muito quando as pessoas não me reconhecem, porque significa que eu estou fazendo bem meu trabalho. Porque o que eu quero que apareça são os meus textos. Eu sou conhecido através dos textos. Então, às vezes eu estou num lugar, ninguém está me notando, aí alguém diz, Edgar, aquele do Instagram, que maravilha, eu fico orgulhoso disso, né? Porque é essa a minha intenção. A minha intenção nunca foi trazer a atenção para mim, mas para o que eu escrevo. Eu acho que até aqui nesses 10 anos, agora em maio, dia 8 de maio de 2016, fez 10 anos. Né? Eu completei 10 anos escrevendo todos os dias no Instagram. Na sua jornada. Nessa jornada. E assim, eu costumo dizer que escrever é uma arte, né? Assim como escrever letras de músicas, pintar um quadro, dançar é uma arte, tanto pintar o quadro,
quanto escrever, quanto dançar, exige uma coisa, sentimento. Você expressa é uma forma... A maior definição de arte, para mim, é a expressão dos seus sentimentos. E você escreve com tanto sentimento, com muita verdade. Cada coisa, aquele contexto que você escreve, as suas palavras, é o que você está passando no momento ou você escreve aleatoriamente? Ou você se inspira em algum fato que aconteceu? Então, o Instagram ele começa com esse movimento interessante que é uma releitura do que eu fazia na escola. O Instagram ele nasce de um trabalho acadêmico na faculdade, ainda na Universidade Federal do Recôncavo, lá em Cachoeira, onde a proposta era entender como a literatura estava funcionando nas redes sociais. Já tinha autores aparecendo em listas de mais vendidos na Europa e nos Estados Unidos, sem uma grande editora, sem estar na grande mídia, esses autores estavam conseguindo furar a bolha e aparecer nas listas, né, de jornais e revistas de livros mais vendidos. E a gente queria entender como esse movimento estava funcionando no Brasil, como é que a literatura estava abraçando esse movimento das redes aqui no Brasil. E aí a professora Aline Lins, beijo para ela, me deu a sugestão de criar um perfil para fazer esse trabalho, esse artigo, de repente apresentar um congresso de comunicação. Na hora eu não dei muita atenção, depois eu fui, né, a sementinha foi germinando ali. Eu criei o perfil no dia 8 de maio de 2016 e de lá para cá, e naquele momento, na verdade, eu usei muito o caderno do meu ensino médio, porque eu era um adolescente que me apaixonava muito rápido na escola. Emocionado. Não era muito bom, muito emocionado, muito intenso, Intenso. só que eu era muito tímido. É ariano não, né? Não, virginiano, mas eu era muito tímido. E não tinha coragem, assim, eu me apaixonava pela coleguinha e não tinha coragem de chegar nela, de conversar com ela, então eu ficava ali fazendo elucubrações, já que eu era um péssimo aluno de química, física, matemática, eu ficava nessas aulas escrevendo a carta, ou no intervalo eu vou entregar. E aí escrevia carta, escrevia história, imaginava momentos, imaginava o que eu ia falar, imaginava o que ela ia responder. Ganhei o apelido de Chico Xavier, do professor de física, porque ele dava aula e eu ficava assim o tempo todo escrevendo. E minha mãe guardou esses cadernos. Então, os cadernos estavam lá, eu sabia que estavam lá, e aí fui alimentando, né, esse perfil durante muito tempo, principalmente os primeiros meses, com uma releitura. Claro que eu não peguei e copiei exatamente, porque já era um outro Edgar, já era pai, já estava vivendo um outro momento da minha vida. E aí fui fazendo uma releitura disso, né, com algumas frases, alguns textos, algumas crônicas, alguns versos. Só que aí, depois de um determinado momento, quando chegou os 10 mil seguidores em diante, começou a acontecer o movimento das pessoas mandarem as suas histórias. Então a pessoa lia algo e aí mandava uma história, um depoimento, um desabafo. E aí acho que essa inspiração foi se retroalimentando nesse processo, porque às vezes você mandava a sua história, eu lia e dizia assim, caramba, o que é que eu faria se eu estivesse no lugar de Patrícia? Qual atitude, o que é que eu falaria se eu estivesse no lugar dela? Então eu ia escrever aquilo, às vezes eu nem respondia à pessoa, porque às vezes eram temas muito delicados, e eu gosto de falar isso, porque em determinado momento eu comecei a ficar incomodado por não saber o que dizer, porque as pessoas confiavam muito, né? Você chegar para uma pessoa que você nunca viu, para mandar uma história, por exemplo, confessar uma traição, porque às vezes você não fala nem para uma amiga, né? Então, para não gerar constrangimento, porque às vezes no emocional, eu sei, eu sempre digo que eu tenho muita responsabilidade com esse patrimônio que são as pessoas que me seguem. É um patrimônio que eu adquiri nesses 10 anos. Então, faz parte desse cuidado, a depender da história, a pessoa não sabe que eu li a história, porque pode ser que a pessoa seja tocada por um texto meu ali naquele momento, desabafe, e no outro dia ela, para que eu fui mandar esse texto? Para que eu contei isso? Né? Então, para evitar esse tipo de constrangimento, eu posso ler, eu posso não ler. A pessoa não sabe se eu li. Né? Mas aquilo fica na minha cabeça, eu me inspiro e isso vira um texto, vira uma história, vira uma música, que eu também sou compositor. Olha! Então ganha vários caminhos nessa inspiração. E eu acho que tem muito de mim também, né? Tem muito dessas minhas referências de interior. O interior é lugar de afeto, né? A gente conhece as pessoas pelo nome, às vezes não sabe o nome, mas sabe de quem é filho, ou sabe de quem é filho, sabe o apelido, sabe onde mora, né? Então, eu sempre digo que eu não escrevo só, eu escrevo com esse afeto que eu recebi nos 30 anos que eu morei em Muritiba. Né? Então, todas aquelas pessoas que
que orbitaram ali a mim, né, na minha rua, meus vizinhos, meus professores, todas essas pessoas estão escrevendo comigo. Porque a partir do momento que eu leio um relato de uma seguidora, de um seguidor, e transformo aquilo em texto, com a idade que eu tenho, que eu não vivi, não vivi uma vida para... Né, não passei por divórcio, não passei por situações, por exemplo, não perdi ainda minha mãe, não perdi um filho, né? Então, assim, eu não passei por certas coisas, mas que eu vivi numa cidade onde eu vi pessoas passando situações como essa. Essas dores. E essas dores. Então, como eu fui sempre um bom observador da vida, um bom fotógrafo da vida, acho que eu consegui registrar alguns sentimentos e eu consigo colocar aquilo em texto. Né? Você citou aqui várias veias artísticas, né? A música, artes plásticas, a fotografia. E eu acho que o escritor é um pouco isso, é um pouco de fotógrafo de sentimento, né? Porque às vezes você não consegue dizer o que você está sentindo. E eu acho que talvez seja esse o ponto de conexão das pessoas com o meu trabalho. Às vezes você não consegue dizer o que você está sentindo, você lê um texto. E eu acho que quando eu digo o meu trabalho, eu sou até um pouco pedante, eu acho, porque eu acho que é o trabalho de qualquer escritor. Né? Quando você lê um texto de um escritor, um livro, que consegue traduzir aquilo que você sente, se lê e se reconhece ali, caramba, é isso aqui que eu passei, é isso que eu queria dizer, eu acho que aí o trabalho do escritor, ele entra em êxtase, né? Eu acho que entra nessa coisa quase que sobrenatural das pessoas mandarem para mim, com minha experiência, né? Dentro desses 10 anos, das pessoas mandarem assim, tem câmera na minha casa, você tá vendo o que está acontecendo comigo, é quem está te contando sobre a minha vida. Então acho que isso é algo até meio, entra nesse campo meio do universo, que a arte faz isso, né? A arte conecta as pessoas através desse mistério que é o universo. Eu acredito muito nisso. As histórias são parecidas. E deixa eu te contar, quando eu conversei com o nosso produtor, e falando da possibilidade de você vir, que eu sou sua fã. Obrigado. Porque eu já te sigo há muito tempo, quando você, de nomes, né, que você dissertava, os textos de nome. E eu passei por algumas situações em minha vida e quando eu li aquilo ali, eu falei exatamente isso. Isso é pra mim, isso é pra mim. Quando você tá pra baixo, quando tem, por exemplo, uma traição, quando você termina um relacionamento ou algo pra te empoderar. E isso me reergueu de tal forma, né? Eu até agradeço a você por seus textos, porque realmente eles são sensacionais. Quando a gente lê, aquilo mexe com a gente, porque é exatamente isso. Você sabe captar e botar para fora a situação, né? Eu li até o que você fez do Dia das Mães, eu achei aquilo sensacional, né? Fez a gente refletir, eu achei lindo. Obrigado. E assim, o que é que... dessa paixão, dessa observação, isso virou uma missão? Eu tenho muito cuidado com isso, porque na verdade eu tenho medo sempre, eu tenho muito, esse respeito que eu tenho pelo trabalho que eu faço, essa entrega, eu acho que foi me dado de alguma forma um meio, né? Porque a gente sabe das dificuldades que existem em fazer arte num país como o nosso, né? Então assim, eu sei que eu estava lá em Muritiba, estava no meu quarto fazendo um trabalho acadêmico sem nenhuma pretensão de atingir o que eu conquistei ao longo desses 10 anos. Era uma coisa que deveria servir a um trabalho específico. Claro, eu sempre fui das artes, sempre gostei de escrever, sempre gostei de falar na escola. Então, quando a gente precisava de um mestre de cerimônia, a diretora Probilinha lá da Escola São Luís, chama Edgar, né? Precisava fazer alguma... adaptação de um livro para uma peça de teatro na feira literária da escola, eu fazia questão de pegar e fazer um filme, Lisbério Prisioneiro, Deus é Brasileiro, eu sempre fazia essa adaptação. Então sempre gostei e sempre achei que iria trabalhar com isso, mas eu achava que isso iria demorar ainda muito tempo, que isso ia ser algo... Eu nunca imaginei que em 2017 eu ia estar lançando meu primeiro livro numa livraria, como a livraria antiga, a Livraria Cultura Salvador Shopping, como a Livraria Cultura lá da Avenida Paulista. Não imaginaria estar viajando para 5 capitais, com casa cheia, lançando o livro. Então, na Bienal do Livro do Rio, na Flica, depois sendo curador de uma feira literária como a Flica, lá de Cachoeira. Então, foi algo que foi acontecendo nesse processo e que eu não gosto muito de espiritualizar a coisa, apesar de achar que a arte tem esse cantinho, né, misterioso, que eu não sei, mas assim,
é por isso que eu tenho muito cuidado com isso, né? O que eu digo assim, eu tenho muito cuidado com os meus seguidores, eu tenho muito cuidado com o meu trabalho, eu tenho muito cuidado em querer aparecer mais do que os meus textos. Eu sempre tive esse cuidado. Fiz inúmeras parcerias comerciais ao longo desse tempo, em que eu sempre fiz questão de dizer: é o meu texto que tem que aparecer, não sou eu. Fiz trabalho com o aeroporto aqui de Salvador, fiz trabalho com uma grande marca de produtos infantis, que foi o meu texto que apareceu, inclusive nas farmácias, o sabonetezinho da Pompom, tem os meus textos lá. Então, assim, sempre os meus textos, eu acho que é o grande, eu acho que é essa mensagem que eu internamente tenho esse cuidado comigo mesmo, porque eu digo: isso aqui foi um dom, um presente que eu recebi de Deus, e que para quem não acredita em Deus, do universo, para quem é de outra religião, dos orixás, não tem problema nenhum, mas foi algum presente que eu recebi para ser essa ponte de comunicação num momento tão tenso que a gente está vivendo, onde as pessoas são incentivadas a não sentir, onde as pessoas são engolidas pelos trabalhos, pelas missões de cada um, de dar conta de tudo, de boleto, e de conta, e de filho, e de casamento, e de ser, às vezes, a comieira da família, e de, às vezes, não ter tempo nem de chorar, às vezes não ter tempo nem de desabafar, às vezes não se deixar nem ser cuidada para não parecer vulnerável. Então, talvez eu e outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque eu não estou sozinho nessa, eu tenho total consciência disso. Nesses tempos que a gente vive, de rolar feed o tempo inteiro, de ficar se comparando, que o outro está viajando. Hoje é um sábado, a gente está gravando o programa hoje num sábado à noite, então assim, tem gente viajando, tem gente em tal lugar, tem gente fazendo tal coisa, e a gente fica ali, às vezes, sem dinheiro em casa, apertado, e vendo fulano viajar e tudo, e aí de repente aparece um texto, aparece algo que te acolhe, que te abraça. Eu acho que essa é a missão maior. Eu acho que essa é a minha única pretensão, é de saber que em algum lugar, e de encontrar pessoas como você, que disse isso para mim, só em algum momento da minha vida, isso aqui foi importante para mim, isso aqui fez sentido para mim, e eu me senti abraçada e acolhida por isso, né? Agora imagine isso num universo de 1.700.000 pessoas. Né? Então... muito gratificante, né? A palavra é essa. Para vocês que estão chegando agora, gente, nós estamos hoje, né, com mais um episódio do Pode Dar Conexões, com o tema Deixe que o afeto te afete. Vamos sentir o afeto intensamente com essa pessoa maravilhosa, extraordinária. Edgar Abenhusen, acertei? Sempre, o nome desde não é início, difícil. Desde o início você tinha acertado. Botei aqui Abenhusen, porque esses nomes difíceis... E já recebi vários apelidos: Aburrece, Abuziuse, Abrucem. Edgar, você falando aí que histórias de pessoas de certa forma te influenciou a escrever, né? E eu estava aqui vendo, se eu te contar as minhas histórias, tu vai escrever um best-seller. E por falar nisso, você acredita que pessoas emocionalmente feridas, elas têm mais sensibilidades em captar esses seus textos? Eu acho que tá todo mundo ferido, magoado hoje por algum motivo, né? Eu acho que a gente está vivendo num mundo em que não tem essa pessoa que está imune à ferida, machucado. Eu também. Às vezes você está machucado por uma coisa que um filho disse, o que o filho falou. Às vezes você se machuca com a forma como o marido, a esposa trata você. Você às vezes se machuca por conta de uma falta de reconhecimento no trabalho. Um amigo está ali magoando. Então, assim, está todo mundo de alguma forma hoje vivendo nesse mundo doido, louco, né, bagunçado. Está todo mundo um pouquinho ferido. Então, acho que isso que eu faço, né, dentro desse universo da rede social, que desagou em livro, que desagou em palestras, é simples das pessoas fazerem em casa com os seus. Né? É simples você dar um abraço, é simples você dizer que ama, é simples você acolher, é simples às vezes você só ouvir. E eu acho que dentro dessa estrutura de acolhimento, de abraço, de afeto que eu faço no meu trabalho, essas pequenas atitudes, esses pequenos gestos podem ser feitos pela gente mesmo. Você falou agora que sua história daria um livro. E assim, eu ouço muito isso das pessoas, porque as pessoas têm histórias para contar. As pessoas, você falou também, né, dessa questão do sentimento ser universal, né? Todo mundo sente, todo mundo ama, todo mundo já passou por uma tristeza profunda.
na vida, uma tristeza que fez a pessoa pensar em desistir, porque a vida, ela, às vezes, vai passar pela gente como se fosse uma locomotiva de trens lotada de pedra. Ela vai passar por cima da gente, vai quebrar a gente em 1000 pedaços. E a gente, por algum motivo, a gente vai se reerguer. Né? Por algum motivo, a gente vai olhar para aquilo e vai dizer, pronto, isso aqui não vai, eu não vou conseguir mais, eu não vou conseguir mais amar, eu não vou conseguir mais me abrir, eu não vou mais conseguir trabalhar direito, eu não vou mais conseguir... Né? Mas depois a gente vai entendendo que a vida, ela continua. Né? Eu nunca esqueço de um documentário que eu assisti recentemente que eu digo já tem uns anos, né? Na HBO, que foi o da Glória Pérez falando sobre a filha. Né? Que ela está passando por aquele momento onde ela perde a filha daquela maneira brutal e ela está indo para o funeral da filha, de manhã cedo, né? E ela passa pela orla do rio, não sei se foi Copacabana ou Leblon que ela cita na entrevista, que ela diz assim, as pessoas vivendo a vida normalmente, uma dor, assim, é como se tivesse alguém pisando no meu coração e as pessoas, o cara fazendo culpa, correndo na orla, o senhorzinho indo pra padaria comprar o pão, o outro comprando o jornal na banca de revista, o casal apaixonado sentado no banco da praça, as pessoas vivendo normalmente e a vida é assim. Né? Eu acho que o tempo, quando a gente se depara com uma situação muito difícil, com a dor muito forte, o tempo, ele debocha da gente nessa hora. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, rapaz, eu falei tanto, que quem manda sou eu. Eu falei tanto que sou eu que estou no controle, que você não tem controle de nada. Vá viver, porque você não me tem. Eu acho que é isso que o tempo diz a gente. Quando a gente perde pessoas que a gente ama, seja por o amor que sai pela porta, seja a pessoa que a gente ama que morre, que a gente não vai poder mais abraçar, que a gente não vai poder mais conversar, que a gente não vai poder mais dizer que ama, o tempo ele ri. Ele debocha mesmo da gente nessa hora de dor. Eu acho que é a maior crueldade. Eu costumo dizer que a maior marca do tempo é o remorso. Né? Eu deveria ter feito, eu deveria ter falado, eu deveria ter abraçado. E aí, nesse momento, o tempo diz assim, quem manda sou eu. É eu que estou no controle. Você só me tem agora. O ontem já foi, o amanhã talvez você tenha. Né? A gente não tem garantia nem do próximo segundo. Né? Na minha palestra eu falo um pouco sobre essa questão do acidente de Marília Mendonça, por exemplo. Né? Faltava 1 minuto para o avião pousar. 1 minuto. Né? Então, assim, 1 minuto, tudo mudou. Né? Então, assim, a gente não tem isso. O que a gente tem é o agora. Então, eu acho que, voltando para a sua pergunta, dentro dessa estrutura de sentimento, de afeto, de amor, eu acho que os meus textos estão na ponta dessa estrutura que eu acho que a gente pode dar. Eu digo para os meus, que assim, para os meus amigos, familiares, que eu digo assim, todo mundo pode fazer um pouco do que eu faço. Né? E não é difícil, não precisa ser escritor, não precisa ser lançar livro, não precisa ser... Né? Todos os dias, quando eu acordo, e todas as vezes que eu me sinto envaidecido, porque é um trabalho que envaidece a gente, é um trabalho que a gente é o tempo todo confrontado pelo ego, pela vaidade, é um trabalho que o tempo todo o ego bate na porta da gente. Né? Digo meu, de outros escritores ou de outras pessoas que trabalham onde você ganha uma certa notoriedade, uma certa projeção. O ego, ele bate o tempo todo na porta da gente. A gente é bom às vezes ter uma vaidade, é bom às vezes você dizer, poxa, esse mês eu estou muito reflexivo, por exemplo, porque é o mês de 10 anos, né, que eu digo assim, caramba, olha o que eu construí de lá para cá. Então você fica um pouco envaidecido, né? Você fica, caramba, olha tudo que eu passei. Por muitas vezes foi uma aposta muito alta, muito ousada, eu larguei tudo, eu tinha um CNPJ, uma empresa estruturada, dava estágio para colegas da faculdade que já estavam à minha frente, terminando a faculdade. Né? Tinha contratos com prefeituras e câmaras de comunicação, tinha um site na cidade, eu joguei tudo isso para apostar no que estava dando certo, que era, eu acreditei naquilo que eu estava fazendo. Né? Fiquei devendo a escola da minha filha lá no interior, meses devendo a escola da minha filha. E aí, quando o primeiro trabalho publicitário que foi da Animale, a Animale entrou em contato comigo, eu nem sabia o que era Animale, não tinha nem noção, eu achava que era loja de festa. Cheguei para minha esposa, que é da área da moda, e disse assim, chega um e-mail aqui de uma tal de Animale para eu fazer um trabalho de Dia das Mães, e minha esposa, Animale, conhece, né? E foi o valor exatamente que eu estava devendo na escola. Assim, a proposta deles foi o valor exatamente, foi assim, foi o dinheiro entrando na minha conta e transferindo para a escola.
E foi esse processo o tempo inteiro, né? Momentos difíceis que eu passei, momentos... Então a gente se envaidece por ter chegado, ter conquistado alguns espaços, ter estado em alguns lugares onde a gente sabe que é difícil estar. Né? O que a gente não pode é deixar o ego entrar, sentar no sofá e passar o dia morando na casa da gente. Mas às vezes é bom a gente reconhecer isso. Mas eu tenho esse cuidado, né? Porque assim, a partir do momento que o ego fazer parte do que eu faço, tudo que eu faço perde o sentido. Porque não sou eu, é a mensagem. Não sou eu, é o texto. Não sou eu, é esse abraço que você sente através dos textos. Né? E me orgulha muito nesses tempos de imagem, onde as pessoas valorizam a imagem, eu ter conquistado um espaço dentro das redes sociais só com texto, e muito texto. Não é textinho, não é frase, é texto. E todo mundo me disse, os gurus digitais me diziam, não, o Instagram não aceita muito texto, o Instagram não... Você está errando, você não vai conseguir. Eu fui conseguindo, e estou onde eu estou. Né? Indo agora esse ano para mais um livro. Né? Não posso nem falar aqui ainda. Surpresa. Surpresa, mas tem relação com afeto. Eita. Né? Tem relação com afeto. E você já pensou alguma vez em desistir disso? Várias vezes, todos os dias. Por quê? Porque o Instagram, ele não é o YouTube. Né? O Instagram, o YouTube, se eu tivesse a quantidade de seguidor de visualização que eu tenho no YouTube, eu estaria rico, eu estaria bem. Porque o Instagram você não monetiza. O Instagram você não monetiza nada, né? O Instagram todo mundo faz, então as pessoas pegam o seu texto, aí hoje tem inteligência artificial, a pessoa pega seu texto, muda o texto. Mas no YouTube você tem um canal? Não, nunca tive paciência pro YouTube, nunca tive, assim, já me falaram, eu já tive vontade, eu sei que eu deveria estar lá. O pessoal puxa a minha orelha, você devia fazer um canal no YouTube. Aí eu fico assim, gente, eu já o YouTube eu vou ter que aparecer. Eu já apareço no meu perfil com muita dificuldade, né? Porque eu sei que é necessário você de vez em quando aparecer ali. Mas não é uma coisa que eu quero, sabe? Eu nunca quis, eu sempre gostei de bastidor, até na escola, quando eu escrevia. Eu sempre gostei de bastidor, nunca gostei de aparecer. O que eu apareço hoje, eu não vou dizer que é obrigado que ninguém bota uma arma na minha cabeça para aparecer. Mas é porque às vezes você tem que jogar o jogo da plataforma. Então a plataforma às vezes pede que você apareça, porque você tem que criar uma conexão. E é importante as pessoas saberem que naquele texto, aquele texto que está te tocando de alguma forma, não é um texto criado por uma página, é uma pessoa que escreveu. Então é importante também para as pessoas, né? Inclusive eu esqueci até de falar isso com vocês. Eu não assinava os meus textos no início, era o Fotocitando, não era o Edgar. Eu tinha vergonha de assinar. Isso aconteceu 3 anos depois, quando eu lancei o primeiro livro, com a editora Vilardo, lá do Rio, que a Eduarda da editora fez assim, as pessoas precisam sentir que são conectadas através de uma pessoa. Porque era isso que eu recebia no direct. Eu amo essa página, eu adoro essa página é maravilhosa, o texto dessa página. Então, não tinha uma troca como se você estivesse falando com uma pessoa, sabe? E aí eu tomo coragem, mudo o nome, coloco assim, começo a assinar, troco a imagem do perfil, que eu não aparecia nem no perfil. Então era uma imagem de uma lâmpada que tinha ali na bolinha do perfil. Então tudo isso foi um processo de construção mesmo. Então quando eu vejo assim, você precisa estar no TikTok, você precisa ir para não sei aonde, eu meio que canso, porque a rede social ela cansa. O trabalho que eu faço é postar 3 a 4 vezes no dia no Instagram de texto. Então é esse compromisso que eu tenho com as pessoas que estão de alguma forma passando, porque quando eu publico um texto, eu digo assim, que esse texto alcance pelo menos uma pessoa que esteja precisando ouvir, ou ler, ou se sentir acolhida com isso. É isso que eu peço internamente quando eu boto lá o publicar. E você não acha que seria muito bom você falar o seu texto? É isso, eu tento, às vezes aparece, às vezes você me vê lá no Instagram, né? Às vezes eu publico o vídeo falando, mas é isso, às vezes eu não tenho muita paciência, porque assim, o texto, eu tô aqui agora, você vai conversar comigo a sua história. Mas se eu tivesse um lugar de pátio, o que é que eu faria? Poxa, isso aqui me lembrou uma coisa, aí eu vou buscar, aí escrevo no Notas, aí edito, aí boto o textinho lá e postei. Se eu for botar um vídeo sobre isso, eu vou ter que pegar, aí vai a câmera, não sei o quê. Aí tem aquela coisa da gente, né? O cabelo não tá bom, eu tenho problema eu tenho problema com autoestima, então eu fico assim, hoje eu não tô bem, não tô com saco. Eu sou um pouco antissocial também.
Então tem isso, né? Tipo assim, às vezes eu não gosto de aparecer também, nem pessoalmente. Às vezes eu estou empolgado, marco de ir no seu aniversário, marco de ir no churrasco no final de semana, quando eu acordo sábado, eu disse, não vou não. Então eu tenho essas coisas, eu sou mais introspectivo, que eu demorei muito a aceitar. Então para muitos amigos, durante um tempo, eu era um enrolado, porque eu fazia o fogo para marcar um churrasco no final de semana, quando chegava no final de semana eu não ia. Eu dizia, mas eu estou fazendo bem para vocês, porque se eu não tivesse feito fogo para ter, vocês não estavam reunidos. E aí eu fui aceitando, dizendo, não, vamos fazer, vamos, mas não contem comigo. Se eu acordar com vontade de ir, eu vou. Porque a gente vai aprender, vai amadurecendo e vai entendendo também quem é você. Porque às vezes a gente vai dizendo só sim, sim, sim. Eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não. Tenho ainda alguma, mas assim, eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não. Às vezes eu ia para o lugar sem vontade, mas ia por vergonha de dizer não. Hoje não, eu não vou. Não vou, porque assim, não vou, não quero, não tô afim. Ah, mas meu não é não. Meu não é não. Não precisa justificar. Meu não é porque eu quero ficar em casa mesmo. Ah, mas não porque eu quero ficar em casa. Acabou. Então eu tenho essas coisas que a gente vai descobrindo no processo do nosso amadurecimento, os nossos desgastes também com os outros. A gente aprende muito, porque eu acho que todo mundo é um pouquinho tóxico em algum momento da vida. Então assim, você vai começando a entender que você... Uma vez eu postei um vídeo sobre isso no ano passado, no Dia do Amigo. Eu disse, eu sou um péssimo amigo. Porque eu não vou ficar todo dia ligando para você, mandando mensagem, querendo encontrar você e tal. Mas se você passar por qualquer problema na sua vida, você pode ter certeza que você pode contar comigo. Mas eu acho que hoje vale mais isso. Com certeza. Esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro amigo, porque hoje está cheio de... As pessoas estão rodeadas de gente. Né? Estão rodeadas de pessoas e as pessoas estão lá, todo mundo batendo pau. Às vezes você está fazendo... Vou falar uma palavra aqui, perdão. Pode falar. Às vezes você está fazendo umas cagadas na sua vida, está passando vergonha e fica um monte de gente ali, ó, batendo palma, achando maravilhoso e criticando por trás. A hipocrisia. Né? E criticando por trás, falando mal e mandando no direto, olha, fulano, ó, o que fulano está fazendo, ó. E aí você está se achando o máximo, porque você está rodeado de gente aplaudindo a palhaçada que você está fazendo, né? A plateia está ali se aplaudindo. E se um amigo que chega para você e diz assim, rapaz, ó, você tá passando vergonha, cara. Isso aqui não é legal, isso aqui você tá, né? Isso aqui não tá sendo bom para você. Para que tá aí feio. você, é inveja, tá me invejando, porque tá todo mundo me aplaudindo e você tá me dando esse conselho porque você tá com inveja de mim. Aí a gente começa a perder esses laços importantes, por quê? Primeiro, você fica com medo de ser verdadeiro com as pessoas, porque hoje tudo é inveja. Tudo é, né? Às vezes você não tem nada para ser invejado, mas a pessoa inveja de mim, né? E é um processo também que você vai desconstruindo ao longo com a maturidade. Você vai entendendo a sua desimportância, né? Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas para chamar a atenção, com medo de chamar a atenção das pessoas e quer fazer coisas para chamar a atenção das pessoas. Porque a gente não consegue entender a nossa desimportância. Eu sou do interior, e o interior tem muito isso, né? Não, o povo vai falar, o povo vai dizer, às vezes o povo é 5 pessoas num grupo. Às vezes o povo é só sua vizinhança ali, que você vai ver 10 pessoas. Né? Ah, porque o povo está comentando. Que povo, gente? Entenda a sua desimportância nesse mundo, você vai ver mais feliz. Né? Então, acho que nessa busca de validação, de querer ser importante, de querer aparecer, porque a rede tem muito isso, né? Querer aparecer, querer ser, querer... E hoje é fácil, né? Hoje é duas coisas ainda que é mais difícil hoje. Que é você ser médico, é difícil, porque ninguém, né, compra diploma de medicina. E advogado também, que você tem a OAB aí no pé de todo mundo. Às vezes uns passam, né? Uns passam assim, fica ali um tempinho sem a OAB fazendo trabalho, mas assim... O que eu digo é que hoje, com internet, com a inteligência artificial, você pode dizer que você é o que você quiser. O negócio é você sustentar o que você é. Né? As pessoas estão esquecendo de cuidar de si, cuidar da mente, cuidar das emoções. E estão se preocupando em parecer coisas, o que não são. Né? E as únicas pessoas capazes de fazer com que a gente bote o pé no chão são os verdadeiros amigos. São as pessoas que se preocupam com você. E quando eu falo amigo, estou falando só do amigo que não é de sangue, às vezes é um irmão, uma pessoa próxima, uma pessoa da própria família. Porque hoje a palavra da moda é fulano é tóxico, fulano é narcisista, né? E aí, às vezes, a pessoa vai lhe dar um conselho, vai lhe dar um toque, para você parar de passar vergonha, e aí você começa a diagnosticar a pessoa.
né? Vamos diagnosticar porque você quer fazer, continuar no erro, né? Tá todo mundo aplaudindo, tá todo mundo achando massa, vou continuar aqui passando vergonha, né? E é importante a gente valorizar essas amizades, é importante a gente separar o joio do trigo, né? É muito importante isso. Então, hoje eu fico mais à vontade com esses amigos verdadeiros, né? Com esses amigos que me dão toque, com esses amigos que não são muitos, mas são suficientes. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa estar cercado de pessoas que são suficientes, que são verdadeiras, que você sabe que você pode contar. E me dá muito orgulho ouvir de um amigo que diz assim, ó, eu estou falando isso com você, porque eu sei que para você eu posso contar, eu sei que com você eu posso contar. É isso que vale. Eu não vou estar no bar com a pessoa todo final de semana, eu não vou estar no churrasco, às vezes eu vou perder até o aniversário. Mas na dificuldade esse amigo pode contar comigo. É o que importa, não é isso? Isso aí. E falando de parceiros e amizades, vamos para o break comercial. Sua clínica cresceu, mas não te dá o retorno esperado? Você trabalha o dia inteiro, resolve tudo sozinha e os resultados financeiros não aparecem? Nós, da Ápice, somos especializados em clínicas e profissionais da saúde. Queremos ajudar você, desde a prospecção de pacientes até a gestão comercial e financeira, aumentando o faturamento e trazendo lucro para sua clínica. Em até 30 dias, criamos um plano estratégico para estruturar e escalar sua clínica de forma lucrativa. Faça parte de um seleto grupo assessorado por profissionais experientes com estratégias e resultados comprovados. Agende agora e esteja entre os 20 clientes que terão um diagnóstico gratuito. Em Santo Estevão, existe um lugar feito para valorizar você. A Vitória Regia é mais do que uma loja, é um espaço pensado para quem entende o poder da própria imagem. Aqui você encontra peças que vão do casual ao sofisticado, com estilo, qualidade e personalidade, incluindo também moda masculina. E no mesmo local você encontra a Carol Bastos, com uma seleção de calçados que complementa o seu estilo com elegância, com um atendimento próximo, cuidadoso e pensado para destacar o melhor de cada cliente, inclusive no atendimento online realizado pelo Instagram ou WhatsApp. E o melhor, enviamos para todo o Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e descubra todas as novidades. Vitória Regia e Carol Bastos, mais do que moda, uma experiência feita para você. E estamos de volta após o break com o nosso patrocinador, a Ápice, e os nossos parceiros, Carol Bastos, com sapatos, e Vitória Regia Store, nos vestindo. E temos também Manuela, né? Manuela Portela, com acessórios e bijuterias, e Dona Gata, né? É uma loja em Feira de Santana de óculos esportivos e óculos de grau também. É isso. E para quem chegou agora, estamos hoje aqui no Pode Dar Podcast Conexões, com mais um episódio, excelente episódio com essa pessoa maravilhosa, que é Edgar Abeuze. É até chique de falar. Com o nosso tema hoje, que deixe que o afeto te afete. Eu queria, de tantos textos que você já escreveu, tu tem, assim, mais ou menos uma ideia de quantos textos já escreveu? Não, mas são mais de 8.000 publicações no Instagram. Pronto. Dessas 8.000 publicações, teve uma que você pontue que foi a mais difícil de você escrever e tem algum motivo específico para ter sido escrita? Eu acho que a mais difícil foi um texto que eu fiz no dia que Marília morreu. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Foi o mais difícil porque existem pessoas no processo de crescimento, acho, de qualquer pessoa, que são importantes. Você lembra como é o texto? Vocês têm... que pescar? Eu acho que eu vou ter que pescar, mas eu acredito que vocês, na profissão de vocês, tem pessoas que vocês olham assim, poxa, se naquele dia essa pessoa não tivesse me dito tal coisa ou feito algum gesto, né? Então, assim, eu tenho inúmeras pessoas que, dentro desses 10 anos, foram importantes para o meu processo, né? Pessoas que são próximas, às vezes a pessoa nem tão próxima assim, mas pessoas que você olha como referência, que em algum momento deu a mão, em algum momento foi importante naquele processo. E além dessas pessoas que são próximas, além dessas pessoas que são que me deram um empurrãozinho, existiram artistas, né, que no início me postam,
e me incentivaram muito. E Marília foi uma delas, né? Solange Almeida me postou e me posta muito, mas Solange foi uma das primeiras, assim, talvez a primeira artista grande, gigante que postou um texto tem meu. aqueles textos que ela fala, Isso, né? isso. Então, assim, Sol, ela sempre, e assim, até hoje, ela tem uma relação muito bacana comigo, né? Assim, eu gosto muito dela. Às vezes eu tô em algum show, ela passa e vem cá, vai num camarim. Então, assim, ela é uma querida, assim. E Marília, também nesse mesmo período, assim, Marília postou um texto, na época dos nomes, né? Ela postou um texto. Henrique, que trabalhava com ela, que infelizmente estava no voo, no avião com ela, já tinha uma proximidade comigo por conta de amizades, né? Então Henrique conseguiu fazer esse encontro meu com Marília no São João e Santo Antônio de Jesus. Depois eu fiz um presente para ela e disse assim, não é para postar, não é para fazer, né? Isso é uma forma de agradecimento, né? Eu peguei o texto com o nome Marília, botei num quadro. E aí, numa festa aqui no Etno, acho que foi o baile da Santinha, ela veio. Eu disse, Henrique, não quero incomodar, só quero te entregar para você entregar ela. Ele, com muito carinho, ele pegou, entregou para ela, mandou uma foto dela lindo. Nunca explorei isso também, porque não era a intenção, era realmente dar um gesto de agradecimento. Marília passou por um processo também na época da eleição, ela se posicionou e aí ela foi muito atacada. A família foi ameaçada, né, em uma dessas eleições aí polarizadíssimas, e aí ela teve que sair do Instagram, né, ela desativou a conta do Instagram, e aí quando ela volta com um texto meu, o primeiro texto que ela publica é um texto meu, e isso me ajudou a ganhar muito seguidor, né, na primeira vez que Marília postou, chegaram mais de 60 mil seguidores em meia hora. Você tem quantos mil seguidores hoje? Hoje 1,7. Então, assim, foi muito importante esse contato, com ela, e o dia que ela faleceu foi muito forte para mim porque foi ela e Henrique, né? Eu lembro que na época duas perdas muito grandes e ela, eu lembro que uns 2 meses antes eu estava lançando um programa na Salvador FM e Henrique chegou na Salvador, a gente se cumprimentou, brincou e tal. E eu não podia falar ainda porque eu estava na negociação, mas aí eu mandei um direct para ele, naquele dia que você, talvez eu lance um programa lá na Salvador, ele mandou um áudio super feliz e tal. Então tinha essa relação e que me impactou muito, e foi um texto muito difícil de escrever, né? Foi muito difícil, assim, de escrever e até essa semana tinha sido o texto demais, assim, foram mais de 300 mil curtidas nesse texto. E essa semana teve a Virgínia, que postou um texto meu nos stories, e aí conseguiu superar esse texto de Marília, foi para mais de 400 mil. Mas assim, de impacto mesmo, assim, porque para mim foi difícil, foi esse texto de Marília, foi muito difícil mesmo, assim, foi um dia assim, terrível, acho que para todo mundo, que de alguma forma, não era só um artista, né? Era uma mãe, era uma filha, muito nova, não tem como não rever também as suas prioridades quando acontece uma tragédia desse tamanho, né? Não tem como você pensar e repensar a sua vida quando isso acontece. E aí depois você vai ver qual foi a circunstância do acidente, que estava tão perto, né? Enfim, é tudo muito dolorido, é tudo muito difícil, que até hoje você fica assim, caramba, né? Eu acredito que tenha sido muito o que as pessoas sentiram na época dos Mamonas também, né? Sim, que estavam no auge da carreira, e aquela coisa toda, aquela comoção nacional, o Ayrton Senna, né? Então, assim, eu acho que foi o grande baque, assim, dessa geração, foi essa morte de Marília, e foi um texto muito difícil para mim, que eu tive muito medo de ser mal interpretado, porque eu sempre tenho esse cuidado de parecer que eu tô... que é por engajamento, sabe? Mas, assim, eu entendi que é uma plataforma que eu me expresso muito com o que eu sinto e com o que eu quero dizer, né? Então, assim, por exemplo, teve uma cena que me sensibilizou muito, que foi a cena de Gil cantando com Preta, né? Um dos últimos, acho que o último show que ele cantou com Preta. Então aquilo me sensibilizou muito, eu fiquei super tocado, eu sou pai também, né? Então, assim, eu fiquei assim, abaladíssimo e escrevi um texto sobre isso, né? E o dia que ela faleceu também, eu achei uma coincidência
ela ter morrido no dia do amigo. Ela que era conhecida por ser uma boa amiga, né? Ela conseguia levantar Não é? todos os amigos todas as pessoas que ela gostava, que estavam perto dela, ela conseguiu levantar, ela conseguiu ajudar de alguma forma. Então ela morreu no dia do amigo. Então aquilo eu achei uma coincidência e aí eu escrevi sobre isso também. É sempre muito doloroso para mim escrever em dias assim, onde eu, por exemplo, é uma coisa que mexe muito com as pessoas, essa coisa da morte, né? Porque muita gente pode achar que é pelo engajamento, mas não é, é o que eu estou sentindo. Externando seus É o sentimentos. que, se a gente descobrir aqui agora que uma pessoa muito famosa morreu e a gente estiver aqui numa mesa de bar, é o que eu falaria para as pessoas que estavam ao meu redor, sabe? E é o que a gente fala, o que a gente pensa, né? Eu tenho escrevido muito sobre luto esses dias, eu lancei um e-book sobre o luto, para testar, para ver se funciona, para de repente isso virar um livro físico. Então eu sempre testo pelo e-book. E é uma dor muito difícil, né? É uma dor muito difícil, assim, você perder alguém é muito difícil. E nesse tempo mais ainda, porque a impressão que a gente tem hoje é que as pessoas elas não estão aproveitando as pessoas importantes para ela. Né? A gente vai para restaurante, a gente vai para uma praça de alimentação de shopping, senta meia hora e observa as pessoas sentadas almoçando. As pessoas não olham mais para uma para as outras, as pessoas não conversam mais, as pessoas estão no celular o tempo inteiro. Você... Hoje, inclusive, eu fiz isso. A gente estava almoçando, aí o meu namorado estava só no celular. Eu peguei, olhe para mim, vamos conversar. Você falando aí de luto, de perdas, porque nós seres humanos, nós não estamos acostumados a perder nada. E eu fiquei curiosa, né? E meu produtor aqui no ponto, né? Que nós somos chiques, soprou aqui no meu ouvido sobre o que você escreveu para Marília. E você quer ler? Eu estou com o texto aqui. O que é que eu leia? Posso pessoas... Pode ficar à vontade, o que você achar. Dizem que faltava menos de 1 minuto para o avião de Marília Mendonça pousar, quando bateu em fios de alta tensão e caiu. Tem gente que passa um final de semana maravilhoso com a gente, vai embora para casa e na terça-feira seguinte você fica sabendo que o coração dessa pessoa parou e ela foi embora antes do próximo segundo chegar. Todo dia alguém morre do nada. De repente, especialistas dizem que um acidente de carro acontece em alguns segundos. No fundo, a gente nem tem tempo para perder com bobagens. Cada segundo importa, cada abraço importa, cada eu te amo é valioso, cada pedido de perdão vale a pena. Não deixe passar o tempo das coisas, não deixe as pessoas irem embora para você perceber o quanto elas são valiosas para você. Aproveite a vida e é tudo muito rápido. Esse texto ele teve 40 mil compartilhamentos no Facebook. E assim, eu sou muito consciente com algumas coisas que eu escrevo, assim, né? E eu tenho uma autocrítica também muito forte. E aí eu digo assim, às vezes até os intelectuais não precisam ficar preocupados comigo, porque eu nunca quero me colocar nesse patamar de escritor, sabe? Eu gosto de falar o óbvio mesmo. O simples. É isso que eu quero. Você que revisa seus textos? Eu reviso. Hoje tem ajuda da inteligência artificial, né? Que corrige os textos para mim, porque eu peço para não alterar nada e tal. Mas eu tinha muito medo, com pontuação, gramática, porque eu tinha muito medo, porque como eu escrevo muitas vezes muito texto no card, então às vezes sai uma vírgula, sai uma palavra errada, às vezes você come um R, você junta uma palavra. E aí as pessoas, meus seguidores são muito criteriosos, para não dizer chato às vezes, porque eles dizem assim, adorei o texto, quero compartilhar, mas eu tenho um toque, aquela palavra está errada, ou aquela vírgula está no lugar errado, não vou compartilhar. Era esse tipo de comentário que às vezes aparecia. E aí, nesse caso, a inteligência artificial me ajudou muito, porque aí eu jogo o texto lá, o que eu vou colocar no card, peço para fazer a correção gramatical, pontuação, concordância, né? E aí eu digo assim, isso é muito óbvio. Tudo que você leu aí é óbvio demais. Mas ninguém sabe expressar. Mas eu acho que, sabe, eu acho que é tão óbvio, mas as pessoas, e quando dizem assim, mas teve 40 mil curtidas, compartilhamento, 40 mil compartilhamentos no Facebook na época. Aí fica assim, caramba, 40 mil pessoas compartilharam, que texto maravilhoso. Não, é óbvio, só que as pessoas esquecem. As pessoas vivem e esquecem, que não são eternas, que não vão durar para sempre.
gente tem que viver. As pessoas esquecem que a vida está aí para ser vivida, que as pessoas estão aí para serem amadas, bem cuidadas, e aí perde e acaba, né? Eu sempre dou esse exemplo. E aqui eu tô... Você é médica também? Sou policial. Policial? Assim, E professora. E professora. Aí, não sei se eu tô certo, mas assim, basta uma célula da gente se multiplicar, uma célula se multiplicar errado. Exatamente. Né? Basta uma ligação de madrugada, o telefone toca de madrugada, a vida da gente muda de uma hora para outra. Questão E a de gente fração de vive. segundos. E a gente vive. Você é policial. Quantas e quantas vezes você já presenciou isso? Quantos colegas eu perco? Às vezes eu saio de casa todos os dias e falo assim, eu vou sair, não sei se eu vou voltar. Vocês de volta vivo, né? Pois é. Imagine. Então é muito óbvio isso, né? Então teve... E eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente precisa voltar a entender o que é simples mesmo, sabe? Viver o simples, entender, sentir. E sentir é muito simples. Só que a gente tem uma necessidade muitas vezes pelo trabalho, pela dinâmica da vida da gente, a gente tem essa necessidade de colocar uma capa e você tá bem? Tá bem. Mas você tá bem mesmo? Eu acho Tá tudo bem mesmo? Você fez isso aí, um texto, não foi? Da Mulher Forte. Da Mulher Forte. Né? Ela me mandou hoje. E que muita gente não entende. Eu falei isso é você. E aí tem essa coisa do pessoal que só lê o primeiro texto, né? O texto de cada. Assim, não, mas ser forte cansa também, eu não gosto de romantizar. Aí eu digo assim, vai pro segundo slide, porque não tá romantizando, pelo contrário. Ela disse, esse é pra você, que é a sua cara. Porque a gente, teve um episódio só nosso que ela falou, eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de Patrícia? E às vezes a gente só quer ser cuidado. É muita gente vivendo isso. Eu palestro muito em jornadas pedagógicas do interior e são professores, aqueles professores que vivem, que cresceram na cidade. Que porque nós somos também do interior. Você é de Rui Barbosa. Rui Barbosa. As duas são de Barbosa, maravilha. Rui ali... Barbosa tem uma carne de sol lá, né, que é muito boa, né? Poderiam ter trazido uma carne de sol pra mim, né? Mas calma aí, vamos aproveitar, porque você também não é só isso, você também é o casamenteiro. Tem isso então, também, tem isso. Eu já lhe disse lá nos bastidores que eu quero você como meu cerimonialista, eu vou contar a minha história, meu livro. Me conta um pouquinho disso aí, porque inevitavelmente por você ser escritor e falar um pouco da vida das pessoas, isso super casa, né? Quando que começou isso? As pessoas começaram a te chamar? Há muito tempo, assim, logo nos primeiros anos, assim, eu recebi várias propostas e eu sempre recusei, né? Por quê? Porque eu sempre tive medo, é o dia mais importante da vida de uma pessoa, imagine, é um dia que não pode ter erro, não pode... as flores têm que chegar no horário certo, o buffet não pode azedar nada, né? É um dia em que tudo tem que funcionar. De preferência, nem chover, né? Eu faço muito casamento ao ar livre, né? Então, assim, é um dia que não pode chover, né? Então, assim, eu demorei muito tempo recusando, não, e aí veio a pandemia, e na pandemia todo mundo teve que se reinventar, né? Todo mundo teve que dizer assim, vamos ganhar dinheiro, porque tem boleto, tem conta para pagar, tem filho, as contas chegam. E aí veio a doula da minha esposa, Sara, e aí Sara desenvolveu uma amizade com a gente, um caranguejo lá em casa, ela fez assim, eu vou casar, ela já era casada, porque ela já tinha 15 anos de relacionamento, só que priorizaram filho, casa, né, tinham acabado de comprar uma casa, e disseram assim, não, agora a gente vai fazer uma festa que a gente merece, você que vai casar a gente. Eu disse, de jeito nenhum, não vou, e aí ela foi, ela e o marido, Fábio, ali, no pé do meu ouvido, insistiram, aí eu fiz assim, casando uns amigos, né? Só que eu postei a foto. E aí quando eu postei a foto, veio uma enxurrada de quanto é, como é que funciona, eu quero, também quero. Aí eu entrei em contato com a assessora deles, Gesana Góes. Gesana, qual é a dor desse mercado? Não, às vezes as pessoas acham cerimônias muito repetidas, né? Então, às vezes a pessoa tem 3, 4 casamentos no dia ou no final de semana. Então, essa sensação minha que eu trabalho no mercado, né? Que faço casamento sexta, sábado, domingo, é que as cerimônias são muito repetidas e tal. Já é um caminho porque eu posso fazer algo personalizado e tal. E aí fui criando alguns critérios para poder me lançar no mercado. E o critério principal que eu acho é que eu não faço mais de um casamento no final de semana. Então, assim, eu cobro mais caro, e digo isso sem problema nenhum, tipo, eu sou o celebrante talvez o mais caro que tem em Salvador hoje.
Mas por 2 motivos. Primeiro, porque eu não quero fazer casamento sexta, sábado e domingo. Segundo, é que o final de semana, para mim, é um tempo muito caro, que é o tempo que estou com meus filhos. Então, para eu sair de casa, deixar os meus filhos e a minha esposa, no único momento que a gente tem para estar o tempo inteiro juntos, é caro. É muito caro para mim. Então, é o mais caro, é o serviço mais caro que eu tenho hoje, às vezes até mais caro do que a palestra. Mas é um trabalho muito minucioso de pesquisa, tem formulário online, tem manual, tem, às vezes, consultoria para o voto de casamento, reunião com os noivos, conversa online. Às vezes eu ligo para amigo, ligo para mãe, ligo para pai, ligo para quem apresentou o casal. É um trabalho de pesquisa e é, no máximo, 2 casamentos por mês. Eu não faço mais de 2 casamentos por mês. Às vezes, mas não conheço, é um amigo de infância, uma pessoa que eu já conheço, a filha, o filho de um amigo meu. Então vá fazendo sua poupança. Mais caro, viu, amiga? Né, filha, Não, eu gosto de frisar, porque assim, às vezes as pessoas se assustam mesmo. Eu faço muito casamento de pessoas que vêm casar em Salvador, de outras cidades. Já fiz agora em Trancoso, fiz São Paulo. Vai fazer lá na Chapada. Na Chapada, vou fazer agora em outubro, vai fazer num lugar na chamado Chapada. Campos de São João. Não sei onde. Eu sei, é lindíssimo. Aí vou fazer em outubro lá, num O casal aqui em Edgar, Salvador. nessa sua trajetória de escrever livros, de casar o povo, não vai descasar não, né, também? Não, engraçado passou algum perrengue desses? Engraçado, tem um grande amigo meu hoje, né, na época, eu não vou citar o nome dele porque essa história envolve outra pessoa, mas na época que a gente se conheceu, ele entrou em contato comigo pelo Instagram e achando que eu era da cidade dele. Aí ele falou assim, não, eu sou daqui de Salvador. Então bora almoçar, vamos almoçar. Aí marcamos, na época eu não morava aqui, vinha para Salvador e ficava na casa de minha irmã, ali no Taigara. Ele passou, e aí vamos almoçar no shopping. Entrei no carro dele, e aí a gente conversando, aí ele fez assim, rapaz, minha noiva terminou comigo por sua causa. Terminou o noivado por sua causa. Aí eu fiz, esse cara vai me matar. Chamou pra emboscada. Esse cara vai... E aí eu comecei a rezar mentalmente, assim, meu Deus, me protege, esse cara vai me matar. Ele começou a contar, né, que a noiva que eles tinham dado um tempo, e a noiva leu um trecho do meu livro. E quando ela leu, ela disse assim, ó, eu não vou, esse tempo aqui acabou, vamos terminar, porque esse texto aqui desse livro me abriu a mente. E aí ele ficou curioso e começou a me seguir. E aí a gente almoçou nesse dia e tal, e isso virou uma grande amizade até hoje, né? Um grande amigo hoje, uma pessoa queridíssima, assim, me ajudou muito também, em vários momentos, me colocou em outro patamar aqui em Salvador, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E aí ele me chamava, ele dizia assim, ele divorcia os outros, aí acaba... E às vezes vem, já recebi ameaça. Oi, ele voltou pra mulher? Não, ele já está bem hoje com outra pessoa, ela também, tá todo mundo feliz, cada um na sua nova vida, mas eu já recebi ameaça, já fingi que denunciei na polícia, porque minha namorada terminou comigo por sua causa, meu casamento, minha mulher tá me cobrando coisas por conta de texto seu, mandando texto seu todinho direto para mim. Engraçado que eles não entendem que a culpa é deles, né? É isso, e aí você fica nessa de assim, existem muitas camadas no relacionamento hoje em que os relacionamentos acabam e você fica procurando um culpado, né? E às vezes o culpado é você mesmo. Né? Você deixou aquela relação acabar. Porque às vezes a mulher, e aqui eu falo mulher porque meu público é 91% feminino. Né? Então assim, eu sei que eu não estou no lugar de fala, mas eu também não posso falar daquilo que não está aqui, que está... Né? É o que eu tenho de dados, são 91% do público feminino. Então assim, tem muita mulher que cansa de falar, cansa de mostrar, né? Aí a gente estava falando do óbvio, né? Às vezes a mulher quer se sentir cuidada, amada com óbvio, e às vezes os caras não entendem isso. E aí quer culpar alguém. Aí culpa uma amiga, culpa uma festa que a mulher foi, culpa uma situação que acontece externamente, mas nunca é o culpado. Esses são os meninos mimados, né? Que eles não conseguem reconhecer os próprios erros e acaba sempre sobrecarregando a mulher e às vezes sobrecarregando quem abre os olhos da mulher. Gente, para vocês que estão chegando agora, nosso podcast hoje, né? Pode Dar Podcast, veio com um tema super interessante, Deixe que o Afeto Te Afete, com Edgar Abenhusen. Tá quase no final e antes de chegar ao finalzinho, eu queria fazer um bate-bola com vocês. Vamos lá? Vamos. Essa é a melhor parte. Ave Maria. Vou lhe imprensar, viu? Vamos lá. Uma palavra que o mundo precisa reaprender. Amor. Um abraço inesquecível. De minha mãe.
Um silêncio que marcou sua vida. A morte de meu pai. Uma saudade. A minha infância. Um livro que abraça. Um livro que abraça. Um livro que abraça. Um livro que abraça. Eu acho que eu vou no Pequeno Príncipe. Eu pensei, sabia? Eu acho que eu vou nele. É universal Eu isso. acho que eu vou nele. Uma coisa simples que emociona você. Um abraço. Ah, que legal. Eu gostaria de dar um Oba, brinde do nosso olha parceiro só. Mistura Mágica, que é uma loja Que bacana. física lá em Rua Barbosa. De Rui Barbosa, né? Que maravilha. Abra aí pra você ver. Já posso abrir? Pode, deve. Deve. Olha, De rapaz. produtos naturais e tem a canequinha do Pode Do Dar. Pode Dar, que maravilha. Né? Esse aí é um... Café, já vi. E o café de lá do lado de lá é bom, viu? É. E aí tem um sabonete artesanal Sabonete. e eu acho que é um azeite aromatizado aí. Isso é Maravilha. feito mesmo, produto orgânico Tudo de lá, lá é? mesmo, Que maravilha. plantado lá, colhido e feito. Tá vendo? Meu nome? Mistura Mistura Mágica. Mágica, produtos naturais. É. Tá aqui. E o bate-bola nem terminou, faltava terminou ainda uma não, foi? coisa. Não terminou, Amar é. Amar e se entregar. Concordo, intensamente. Afeto é. Afeto é sentir. E uma palavra que define sua trajetória. Amor. E eu acho que se não fosse o amor, eu não teria chegado onde eu cheguei, porque é um processo de muita entrega também, né? De muita... você vive ali cambaleando entre o jogo do algoritmo, das redes sociais, você precisa jogar esse jogo muitas vezes, e com muito cuidado para não deixar de sentir, porque a partir do momento que vira por engajamento, ou vira por vaidade, porque eu preciso aparecer, porque eu preciso estar, porque eu preciso isso, porque não é eu que preciso. Eu sempre digo isso, no dia que eu precisar, o meu trabalho deixa de fazer sentido. Eu acho que eu faço porque eu sei que tem alguém precisando. E eu Por acho amor. que isso que faz sentido, eu acho que é por amor. Eu achei sensacional. Gente, maravilhoso o Que nosso entrevista episódio de linda, hoje. É emocionante. sensível. E assim, só para fechar aqui a minha fala, quando você foi falando as histórias, que eu li o texto de Marília Mendonça, o óbvio, mas o simples. Sim. Não precisou de palavras extraordinárias, mas precisou do mais importante, o amor, como você falou. Por quê? Prende? Porque você fala com o coração. Então, às vezes, a gente precisa, não só um abraço, às vezes o olhar carinhoso, ler uma palavra. Isso vai fazer tão bem ao nosso dia. Às vezes, você está precisando receber só um textozinho que fala o que você está querendo ouvir. Não só no ouvido, mas com os olhos. Então, eu acho que o seu trabalho é excelente, esplêndido, Obrigado, porque você obrigado. faz com o coração. Obrigado. E tudo que a gente faz com amor é bem aceito, é louvável, é recompensado com isso. Então, para você, eu desejo muito mais, Obrigado, muito mais, obrigado. muito Obrigado, mais Patrícia, sucesso. obrigado. E quando você estiver lá, mande um cheiro para as podcasts, pode dar. Pode dar, pode dar. Muito obrigada. Obrigado. Gente, obrigado. muito obrigado. Esse homem, ele é sensacional. Sigam, quem não siga, quem não Edgar segue, de Abeusen, pode seguir lá. Abeusen. E eu queria deixar só essa última pergunta aqui. Se você pudesse escrever hoje uma carta para alguém que marcou a sua vida, sem precisar dizer quem é, o que começaria escrevendo? Qual seria a primeira palavra? Eu acho que eu escreveria obrigado para minha mãe. Por quê? Porque durante muito tempo eu tive muitos problemas com minha mãe, né? De relacionamento mesmo. A gente entrou em confronto muitas vezes, inclusive é parte da história que eu conto nas palestras. E é uma relação que precisou ser reconstruída, né? Precisou ser reformulada ao longo desses últimos 10 anos, né? Então, assim, escrever sobre amor e sobre afeto e ouvir muitos relatos e ouvir as pessoas, ter acesso a histórias, me ajudou também a entender a importância de eu reconstruir a minha relação com ela. E é isso que eu venho fazendo, né, nesses últimos 10 anos. Ela continua sendo a mesma pessoa, quem mudou fui eu. Você foi uma pessoa carente, Edgar?
Não fui carente não, sempre tive muito amor, né? Mas assim, o amor de minha mãe, a gente teve um problema muito sério na família da gente, que foi com minha irmã sofreu negligência médica e vive há mais de 30 anos em cima de uma cama em estado vegetativo. E por isso, minha mãe criou a gente com muita restrição, porque ela tinha medo de tudo, né? Então foi uma criação muito presa, muito fechada. Isso Protegendo. Eu digo assim, super, hiper, mega, pro, max protetora. E isso na infância ela conseguiu fazer muito bem, só que aí veio a adolescência, não sei se vocês têm filhos adolescentes, veio aquele todo o processo da adolescência que a gente acha que tem razão e que, né, que é normal e que é natural, e aí os conflitos começaram naquele momento em diante. Então, nesse período a gente se disse muita coisa feia, né? A gente se agrediu muito, né? Verbalmente, a gente se afastou muito e aí foi, né? Eram dois estranhos em casa. E no dia do lançamento do meu primeiro livro a gente se abraçou e eu não conseguia lembrar qual tinha sido a última vez que eu tinha abraçado ela. Então naquele momento eu entendi que eu precisava reconstruir aquela relação, que eu precisava entender quem era aquela mulher, porque a gente só ama e respeita aquilo que a gente conhece. E aí eu fui buscar qual era a história de minha mãe e fui entender que eu não lembrava do último abraço, mas eu via muitos outros abraços de outras formas, que era o café pronto, o almoço pronto, o cuidado que ela tinha, o carinho que ela tinha, de outras formas, do jeito dela, do jeito que ela aprendeu, né, com o afeto que ela aprendeu, né, que muitas vezes ela não teve isso da vida. E aí eu entendi que eu tinha muito pouco tempo com ela, não sei quantos aniversários ainda vou ter com minha mãe, não sei ainda quantos natais ainda vou ter com minha mãe, então eu precisei refazer esse cálculo aí, recalcular essa rota e reconstruir essa relação, e tem sido interessante até aqui, né? Tem sido um aprendizado muito grande e eu só agradeço, porque assim, se eu sou esse ponto de conexão, de afeto com as pessoas através do que eu escrevo, minha mãe tem uma grande parte nisso, né? Minha mãe aprendeu a ler e escrever com 40 anos. Meu pai era leitor de jornal. Então a gente não cresci num ambiente de escrita, mas eu cresci num ambiente de afeto. Então eu só tenho que dizer obrigado. Muito parabéns, gente. Muito obrigada, gente. Que palestra incrível, que entrevista, na verdade. Que entrevista incrível. Leiam os textos dele, que são textos que tocam a alma, que empoderam, que faz a gente crescer, melhorar e refletir sobre a vida. E como ele disse, a vida tem que ser vivida, a gente tem que amar e tem que deixar as besteiras de lado e viver o simples, porque o importante é isso, amar. Sempre. Ser feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, um beijo. Beijo, e até gente, a próxima. até a próxima. Tchau, gente.